fraternalmente, em nome de Jesus. E isso nos dá a certeza de que Ele está aqui em meio a nós. Vamos esperar um pouquinho, que está chegando gente. Enquanto a gente se mantém em concentração. E assim nós vamos visualizando a figura doce e meiga de Jesus, Ele que sempre nos espera de braços abertos, com um sorriso amoroso, diante de quem nos colocamos de joelhos, agradecendo e rogando a sua inspiração para que possamos bem compreender as palavras do Teu Evangelho, Senhor. E mais do que compreendê-las, que possamos incutir em nossas mentes e em nossos corações essas lições e coragem para colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus. Edifique sua casa sobre a rocha. Então, isso está na passagem de Mateus e Lucas, no Evangelho de Mateus e Lucas. Vamos tentar, inicialmente, a gente contextualizar como é que foi dita essa passagem do Evangelho. Já falamos aqui sobre o Sermão da Montanha, essa passagem magnífica do Evangelho de Jesus. Baixa um pouquinho o som, por favor. A ponto de Gandhi dizer que se tudo estivesse perdido sobre as coisas religiosas e mantivesse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Tamanha a importância disso. Então vamos lá. No Sermão da Montanha, Jesus reunindo-se, tendo visto Jesus ao cimo de um monte, reuniu-se a multidão e começaram a ouvir. E ele começou a pregar, falando sobre as bem-aventuranças. Então foi lá que ele disse: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Não vinha abolir a lei ou os profetas vinham para levá-los à perfeição. Reconcilia-te antes com os teus adversários. Se teu olho ou tua mão forem motivo de escândalos, arranque-os. Oferece a outra face, amai os inimigos. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Porque tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Ele ensina o modo de orar, ele nos deixa a oração do Pai Nosso. Não se pode servir a Deus e a mamão, as riquezas, as coisas materiais, as nossas preocupações exageradas no nosso dia a dia. Ele diz: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Foi tratado até pela Ana na última palestra. Não julgueis e não sereis julgados. E ele menciona a trave e o argueiro, né? Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos será aberto. Faça aos outros aquilo que gostaria que lhe fizesse. Fala ainda sobre a porta estreita, os falsos profetas, e reconhecerá pelo fruto. Note o seguinte, que Jesus ainda disse que se a gente continuasse acreditando ou tentando cumprir, ele mandaria o Consolador prometido. E para nós, o Consolador prometido, quem é? O Espiritismo. Né? O que é o Consolador prometido? É o cristianismo redivivo. São essas ideias aqui explicadas através de filosofia, religião e ciência. Aquilo que não podia ser dito lá atrás por falta de conhecimento foi dito 2000 anos depois, aproximadamente, com a vinda dos emissários de Jesus, através dos médiuns e através desses médiuns entrevistados por Kardec e codificado tudo por ele. Tá? Nós sempre dissemos que as palavras de Jesus são muito profundas, de fato são, que tem muito mais dentro daquilo que ele fala do que a gente conseguiu captar e ainda consegue captar até hoje. E tudo que o Espiritismo vem explicar, o Espiritismo vem dizer para a gente que existe uma realidade imaterial em constante interação com essa realidade física. E essa constante interação material e o físico ela se dá através do perispírito. E com a explicação do perispírito, o Espiritismo desvenda um monte de coisa que então era insondável por nosso conhecimento. Ele vai explicar os milagres, ele vai explicar as relações mediúnicas, materiais, vai explicar um monte de coisa. Mas note o seguinte, que aquilo que precisava para instaurar
o início do reino dos céus na terra já foi dito lá atrás. É difícil de entender, de entender esta sugestão, para não dizer ordem, amar os seus inimigos. E ele disse, depois dos pedidos, falou: olha, não é amar de você confiar, de você desejar, de sentir por ele a mesma coisa que você sente por aquele que você, de fato você ama. Mas é não desejar o mal. É você não querer pagar aquilo que lhe trouxe de mal com outro mal. É pagar com o bem. Porque ele diz que é para oferecer outra face. Oferecer outra face não é ficar virando a cara para receber bolacha toda hora. Oferecer outra face, o que é? Agir de outra maneira. Ou agir de outra maneira. Enxergar de outra maneira. Não é difícil de entender isso. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Né? Quando a gente fala que a coisa está sem sal, ela está insonsa. Né? O sal tinha uma importância fundamental, ainda tem, mas naquela época muito maior, porque servia inclusive de moeda de troca, para quem, todo mundo já deve saber isso, né? Daí a palavra salário, que era um mecanismo de troca que se pagava através de sal. E sem sal, as coisas ficam insonsas, insípidas. Tá? A luz do mundo, quem é que vai iluminar? Quem é que vai transformar esse mundo em algo melhor? Nós. Os governantes. Quem elege governante? Nós. Quem é que pode transformar o próprio mundo? Nós. Quem é a luz do seu próprio mundo e do caminho? Nós. Difícil de entender? Difícil de fazer. De entender, não. Não vinha abolir a lei e os profetas, vinham para levá-los à perfeição. Isso talvez possa ser um pouco mais complicado, porque até hoje, né, se fia muito aquilo que está escrito nas Escrituras. Então, isso é a lei. E Jesus vai falar o seguinte: o que é que diz a lei de Moisés? Diz isso, isso, isso. Vou resumir essa história toda em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Não é? Qual que é a lei que ele veio dar cumprimento? A lei moral. E depois, bom tempo depois, o Espiritismo vem nos explicar essa lei moral. Mas quando Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? E diz quais são as leis que ele veio dar cumprimento, são as leis morais, as leis eternas, as leis que não podem ser derrogadas. Não se pode servir a Deus e a mamão. Sabendo que se tinha um conceito hoje, falar de mamão é mais difícil de entender até do que antigamente. Você não pode servir a Deus e ao bezerro de ouro. Você não pode ter como idolatria aquilo que são as coisas perecíveis, aquilo que tem, como Jesus disse, que o ladrão rouba e a ferrugem corrói. Tá? Não dá certo. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ele não falou eu sou perfeito. Ele colocou um projeto. É claro que é impossível sermos perfeitos, mas dentro da nossa perfectibilidade nós temos como modelo Jesus. Tá? Eu e o Pai somos um. Não sou eu que falo, mas meu Pai que fala através de mim. Se teu olho e tua mão for motivo de escândalo, arranque-os. Ou seja, é preferível você perder o conceito de antigamente, né, daquilo que se entendia até então. É preferível você perder o membro a ter que revidar, ou a causar um escândalo, a fazer mal a alguém. E depois o Espiritismo vem e nos explica o quê? Que a nossa consciência, gravada pela lei universal, pelas leis morais universais, marca o meu perispírito daquilo que eu fiz, e o meu perispírito será o molde do meu corpo físico. Difícil? Vamos exemplificar. Não tome isso ao pé da letra, porque cada caso é um caso. Mas se eu agrido, ou se a minha mão foi motivo de tirar a vida de alguém, ou foi motivo de agressões contra alguns ou algum, tá? A lei universal de causa e efeito vai gravar isso na minha consciência, ainda que eu não estou nem aí, eu nem ligo para isso, nem lembro. Mas não é assim que funciona. É dentro dessa lei, grava a nossa consciência grava o nosso perispírito, que é o invólucro do espírito, e que vai ser o molde do nosso corpo físico. Tá? O que mais? Não julguei e não serem julgados. Ou a gente vai ser julgado na medida em que eu julgar. Isso, por mais que possa parecer, isso aqui não tem muita importância não. Isso, se você pegar
entre aspas, dos pecados mais graves é o julgamento. A gente faz isso tanto, com tanta frequência, de querer entender ou querer que os outros ajam da maneira como eu vejo o mundo, que isso é absolutamente corriqueiro e comum. Mas é um gravíssimo defeito, porque com a medida que eu julgo, é a medida que eu serei julgado, dentro das leis de causa e efeito. Então, se eu sou intolerante em relação ao lidar das coisas, eu estou gravando a minha consciência e isso vai me conduzir para uma situação que eu serei cobrado depois. Ah, mas então Deus tem uma caderneta? A gente até brinca, minha ficha corrida quando eu chegar no céu, a gente já ouviu falar tantas vezes isso, mas não, é a nossa consciência. Eu estou me julgando com a mesma medida de intolerância que eu fui com os outros. Eu estou me julgando com a falta de perdão que eu utilizei para os outros, ou com a agressividade, etc, etc. Tá? Porta estreita. Por que é porta estreita? Porque a gente tem que deixar de ser o que somos, dos vícios que nós cultivamos e gostamos, para passar para um lugar que ainda não passei. A porta larga é aquela de facilidades. A porta estreita é deixar de ser quem é, para ir para um lugar que a gente ainda não esteve. Tá? O que mais? Reconhece a árvore pelo fruto. O que você dá é aquilo que você é. Ninguém pode dar ou ser aquilo que não é. Tá? Então é só um ambiente daquilo que Jesus estava dizendo, e relembrando que há 2000 anos ele veio dar esses ensinamentos, e esses ensinamentos na maioria das vezes são muito claros. E ali está, porque ele não diria coisas para ninguém entender. O básico da doutrina cristã está aqui. E isso é muito claro para a gente seguir. Por que a gente não segue? Vamos lá. Conclusão do discurso lá, ou da pregação de Jesus no Sermão da Montanha. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E o que diz Kardec no comentário dele no livro do Devaneamento do Espiritismo? Todos que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que lhe serve chamar de mestre ou Senhor, se não segue seus preceitos? Você é um mestre, mas eu não aprendo nada. O que você me ensina, eu não estou nem aí. Passa, entra por uma porta, sai pela outra, né? Serão cristãos os que honram os exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam o orgulho, o egoísmo, a cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Quantos daqueles se arvoram como cristãos, quantos de nós se diz cristão, chama Jesus de mestre, de irmão, e no entanto, sabemos as orações, sabemos as suas lições, sabemos o evangelho de cabo a rabo, mas eu chamo ele de Senhor e não cumpro a lição? O que adianta? O que adiantou você ter toda a informação de dizer seguidor de Jesus, se de fato a gente não segue aquilo que ele nos ensinou? Tem uma diferença. Tá? Onde é que está? Vamos seguindo. Vai estar Kardec aqui, coitado. Tá. Então vamos lá. Contexto: Sermão da Montanha, do Monte, da Colina. Jesus passando para a gente o resumo de todo o seu ensinamento, para que possamos alcançar a nossa evolução paulatinamente, porém ali é o caminho. Ali, quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é porque a gente sair andando atrás dele, é para seguir o que ele ensinou. Essas são as lições deixadas, e mais do que a lição deixada é o amor com que ele nos envolve, é o amor com que ele destina os seus emissários para que cuidem de nós, claro, e tudo isso sob o comando de Deus, tá? Depois, quando ele conclui, que passa para nós o resumo da sua doutrina e diz que: por que você me chama de Senhor, de Mestre, se você não cumpre aquilo que eu faço? E ele vai depois explicar, e Kardec disse, é verdade, a gente chama de Mestre, mas a gente não se ocupa de seguir os passos de Jesus. A gente se ocupa de rezar, de pedir, de colocar rótulos em nós, como cristãos, como espíritas, mas seguir, de fato. Mas por que eu não sigo?
mais uma vez, é porque eu tenho que deixar de ser o homem velho que existe dentro de mim, tá? Aonde há o predomínio do mal sobre o bem, e passar a ser um homem novo, um mundo de regeneração. Ou, se preferir, o terceiro milênio, que a gente sempre diz que se lançou reportagens, livros, terceiro milênio, todo mundo achou que ia acontecer alguma coisa de diferente, só que esqueceram de dizer que esse mundo de regeneração já começou a ser instituído com a vinda de Jesus. Ok? E Jesus continua, depois que ele disse: não adianta me chamar de Senhor se você não segue. Tá? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao mesóclise, na verdade, ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Está lá em Mateus ainda. Tá? Se você escuta tudo isso que eu te falei, me chama de Senhor, e não cumpre, tá? Você tem duas coisas: se você cumprir, se assemelha ao homem prudente que constrói a casa sobre a rocha, e aguentará as adversidades, ou se você não cumpre, você, quando vierem as adversidades, você vai pagar por isso. É só uma imagem para a gente ter uma ideia de o que é a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha. Vai ficar bonitinho, né? Quem sabe a história dos 3 províncios? Todo mundo, né? Um construiu uma casa de palha, outra de palha, de madeira, outra de tijolo. Quando chegou o lobo mau, né? Como é que eu vou soprar até que... E caiu a casa de palha, e caiu a casa de madeira, e a única casa segura era a casa de alvenaria, né? E quando chega o nosso lobo mau? E o pior das vezes, o lobo mau sou eu. Nós próprios, tentando demolir aquilo, porque eu vou assoprar a sua vida. Está tudo bem, mas um contratempo, uma contrariedade pela qual eu passo, né, vamos fazer a figura, é o lobo mau soprando. E aonde eu construí? E não foi por falta de aviso, né? Quem lembra da história falou assim: escuta, e todo mundo tirando onda, é o prático aquele lá, não é? O que construiu o acho que o nome dele é Prático. Todo mundo tirando onda, fala: deixa de ser bobo, vai construir esse negócio, eu vou curtir, vou fazer aqui mais no embalo, e a gente também. Se a gente não, eu vou tirar esse meu, eu preciso de um tempo para mim, para eu curtir, né? Como se fosse desassociado as coisas de Deus e as coisas da nossa vida. Jesus disse: vivei como os homens do seu tempo. Jesus vivia em festa. Ele ia em festa, não ia? Não foi na boda, se transformou água em vinho? Tá? Ele não vivia entre os seus, não ia na casa dos outros para poder almoçar, jantar, enfim, comer. Não se juntava com os seus discípulos, os seus apóstolos, na verdade, os seus amigos. Viva como, ele não fazia como os anacoretas, não fazia como aqueles que falavam: eu não posso me misturar com ninguém, porque... Não, pode viver. Só que a gente acha que diversão e evolução não se misturam. Se a gente estiver se divertindo e não estiver, e isso for incompatível com a evolução, está errado. Ou o que nós escolhemos fazer, tem alguma coisa errada que não está certo, como diz por aí. Tá? Como é que a gente pode fazer isso aqui? Vamos lá. Tá? Toda edificação de valores espirituais eternos deve erguer-se no dia a dia, pedra a pedra, tijolo a tijolo, unidos com o cimento da atenção e da vigilância e da perseverança. Como é que a gente pode entender isso? Se eu não cuido da minha construção interna, se eu não cuido do meu relacionamento com o tijolo, com o cimento da atenção, da vigilância, da perseverança, qualquer lobo mau que soprar, qualquer chuva que bater, qualquer vento que assolar, qualquer rio que passar,
vai me derrubar. Por isso que espiritismo e cristianismo é vacina. Porque você toma, e quando vierem as chuvas, e quando vierem os ventos, e quando vier a correnteza, você tendo uma construção moral com valores espirituais eternos e vida no nosso dia a dia, teremos maiores condições de suportar. A gente sempre diz que quem nunca ficou atrapalhado em momentos difíceis da nossa vida, onde você não consegue pegar um livro para ler, você não consegue prestar atenção no que está dizendo, no que está falando. Às vezes conseguimos, se for mais desgraça, porque aí você entra, já está naquela faixa vibracional, então você fala assim, pois é, está toda uma porcaria mesmo, não serve mais nada. E eu estou vibrando, tá? Mas quem é que consegue, diante de uma dificuldade, do momento de crise, de pico, tá? São raros, tem, mas é difícil. Abrir o Evangelho e falar assim, agora eu preciso verificar o que é que estão dizendo, o que querem falar para mim. Nessas horas, eu não quero saber de nada. Eu só gostaria que alguém viesse e resolvesse o problema para mim. E eu começo a enxergar nos outros, o comportamento dos outros, não como solução, mas como adversários. E se a pessoa estiver feliz ainda e eu não, aí piorou. Porque a gente não suporta a felicidade alheia se a gente estiver triste. E aí a gente vai vendo que ninguém é triste sozinho. Ninguém é revoltado sozinho. A nossa tristeza, a nossa revolta, a nossa incompreensão, ela precisa se espalhar de alguma maneira. A gente faz isso. Eu vou semeando essas minhas defeitos, os meus defeitos. Agora, quem é feliz, está no estado feliz, ele também quer compartilhar. Eu estou tão feliz que eu gostaria que você estivesse feliz comigo. Por mais louco isso possa parecer até mais difícil. Porque a pessoa pode, no outro com quem você quer compartilhar, pode não estar, ou a gente mesmo. Fala, nossa senhora, que pessoa suportável, né? Deixa, como é que é aquela, já falei aquela música, né? Tire seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Hoje para você sou espinho, não é? Então vamos lá. Palavra de Jesus chamando, não adianta me chamar de Senhor, Senhor, se você não cumpre aquilo que eu digo. Não adianta cumprir aquilo que nos convém, só aquilo que nos convém. Isso é uma chave que a gente tem que tentar entender. O que é que você cumpre do cristianismo? Não, eu faço as minhas orações, faço as minhas vibrações, eu tento fazer palestra, eu tento garantir pelo menos um dia da minha semana para que eu possa vir ao centro e dedicar a isso, etc, etc. Isso pode me convir. Eu posso fazer caridade material, isso pode me ser fácil mais ou menos e isso me convém. Mas perdoar, aceitar aquilo que o outro, e dar o direito do outro ser aquilo que é, isso não me convém. Não me convém porque quem tem que mudar sou eu. Olha só. Quando eu penso que o outro aquilo que eu estou julgando que o outro está fazendo de errado, o que Jesus disse? Vai lá e pega ele pro pescoço e faz ele mudar. Não. Fala assim, não. Quando começaram a fazer, pretenderam dilapidar a mulher adúltera, matá-la com pedradas, tá? O que ele disse? Ele se aproxima, escreve a areia, tá? E a gente até disse aqui, provavelmente escrevendo os pecados de cada um, ou aquilo, e todo mundo vira as costas e vai embora. O que ele disse? Cadê os homens que te acusam? Não estão mais aqui, Senhor. Se eles não estão, eu também não te acusarei. Vá e não pecas mais. Ele vai nos ensinar. Né? Só que, como Jesus estava lá e a ascendência espiritual dele era enorme, foi mostrando para cada um. Qual que era a vontade deles? Tacar pedra. Qual que é a nossa vontade quando a gente vê alguma coisa que, vamos chamar assim, que é um pecado diferente do nosso?
a pedra. Agora, me mudar, que é onde está, onde eu posso, construir a minha casa sobre a rocha, porque eu não vou cair quando vier as adversidades, e virão. Para todos nós. Isso virá através da perda da nossa saúde, através da perda de recursos financeiros, de entes queridos. Isso acontecerá. Bom, e eu tenho que construir a minha casa. Eu tenho não, né? Quando eu digo eu tenho, a gente deixa o livre-arbítrio de lado. Fala, você pode. Agora, se não construir, você está sabendo que quando advierem as adversidades, isso vai doer mais. Porque não estava preparado para uma realidade espiritual. Pegando aqui um texto aqui do Klinger, do Rossandro, existe no universo de repente, vamos pegando como nós estamos, de todo esse ensinamento de Jesus aqui, né? Então, Sermão da Montanha, quais são as coisas que ele disse, o resumo da sua doutrina, que não adianta chamar ele de Senhor, Senhor, se não cumprir aquilo que ele estava, que ele se propôs nos ensinar diariamente, e que a gente tem que construir a casa sobre a rocha, mas como é que faz isso? Dá para construir de repente? Dá para cair de repente? E ele diz o seguinte, Rossandro, para nos ajudar aqui. Existe no universo de repente? De repente o meu casamento ficou ruim. De repente a minha vida não presta. É com muita disciplina que a gente faz tudo dar errado. Ter prazer agora para ter uma vida frustrada depois. É com muito empenho que mantenho um ódio contra aquela pessoa para depois desenvolver tudo que é doença que não presta para purificar minha alma através do meu corpo. A gente tem que ser disciplinado para fazer as coisas erradas também. Não parece, porque nós estamos acostumados. Mas para odiar alguém, você tem que ter uma força de vontade absurda, um nível de energia gasto absurdo. E a gente não tem nem um pingo de preguiça disso acontecer. Portanto, é com muita disciplina. As virtudes e os defeitos são adquiridos. Do mesmo jeito que com disciplina eu adquiro os meus defeitos, com a mesma disciplina, ou até mais, porque eu já estou indo para mais caminho para lá do que para cá, eu consigo reverter, adquirindo virtudes. É todo dia sem abrir mão da arrogância, sem baixar a crista para a humildade, que a gente planta um conjunto de inimigos. Quer ter inimigo? Capriche. É todo dia, não é preciso muita coisa para alguém não gostar da gente, a gente não gostar de alguém, mas é todo dia fazendo isso. É todo dia se dedicando que alguém vence. É todo dia que alguém trabalhando o perdão que consegue olhar com paz para aquele que ainda continua a agredir. É preciso muita disciplina para vencer. É preciso muita disciplina para a vida dar errado. É sempre uma escolha. O vetor, quem escolhe, somos nós. Tudo é disciplina na nossa vida. Tudo é treino. Construir a casa sobre a rocha é treinar virtudes. A gente sempre diz esse exemplo de que um baú, por exemplo, agora, né? Se você for na sua casa procurar uma blusa de frio, você vai achar facinho. Porque estão todas à mão. De tanto tempo que fez frio, eu já tenho enjoei de frio. Tá? Agora, se você for procurar uma roupa de banho, vai ter um pouco mais de dificuldade. Por quê? Está usando pouco. A nossa vida, as nossas virtudes, os defeitos são mais ou menos assim. Aquilo que eu uso mais, eu deixo por cima. Aquilo que eu uso menos, eu escondo lá no fundo. Se eu preciso de uma solução para alguma ofensa, para algum ataque, ou para alguma indisposição com alguém, eu abro meu baú de experiências, também chamado de Fernando, que sou quem eu sou, e vejo o que é que eu tenho para usar rapidamente contra essa pessoa aqui. Fala, eu tenho um xingamento, uma agressão, não quero olhar mais para cá. Eu uso muito isso. Então já deixo a mão. É o jeito de eu arrumar na solução os meus problemas.
Fala, mas Jesus está dizendo aqui que precisa. Não é isso que você precisa não, Fernando. Para solucionar esse negócio aqui, ele disse isso há 2000 anos. Lembra lá no começo sobre o Sermão da Montanha, o resumo da doutrina dele? Para você solucionar isso aqui, você vai ter que perdoar. Fala, perdão, onde é que eu pus isso aqui? Não estou achando. Você quer saber? Eu nunca usei. Já me deram alguma vez, mas o meu eu nunca usei. Nem sei se serve em mim. Você, Fernando, tem que achar. Usa a tua indulgência. Indulgência? Será que tem meu número? Acho que já não serve mais. Coloquei tão no fundo da gaveta que eu devo estar até embolorado. Virtudes não treinadas. A construção do tijolo é feito com tijolos de virtude. Ah, mas o que eu ganho com isso? Ganho que a gente se prepara para a nossa vida espiritual. Né? A Ana deu uma palestra semana passada. O que acontece quando o mau servo foi pego lá? Lançai a escuridão para o lado de fora, onde haverá, dá até medo, né? Choro e ranger de dentes. E quem é que vai chorar e vai ficar rangendo o dente? Eu. Por culpa de quem? Minha. Porque eu não construí a minha casa sobre a rocha. Era mais fácil sobre a areia. Não precisava subir, não precisava carregar. Aristóteles, somos o que repetidamente fazemos, a excelência, portanto, não é um feito, mas um ato. Você não fica bom por fazer. Você fica bom no caminho, não é no resultado. É o caminho que te leva à excelência. O resultado é em decorrência daquilo que nós fizemos. Se a nossa vida hoje ela se encontra em determinado local de facilidades ou de dificuldades, tem a ver com aquilo que repetidamente fazemos. Muito tempo depois de Aristóteles, Einstein veio e diz o seguinte, que maior louco é aquele que, fazendo as mesmas coisas sempre, fica esperando o resultado. Se eu somar 2 mais 2, vai dar 4 sempre. Se eu fizer resolver os meus problemas com as mesmas formas que eu resolvo, nós já sabemos o resultado. O Evangelho não é um repositório de máximas para o uso dos outros. Isso é importante, né? A gente está lendo o Evangelho e fala assim, nossa, era tão importante que a pessoa tivesse ouvido isso, tivesse lendo, eu vou reportar, vou mandar para ela. Ou na palestra, fala assim, você devia ter ouvido aquela palestra. Tudo que estava lá é para você. Mas principalmente para o nosso uso. Então está lá, o velho hábito a gente mantém ensinar na encruzilhada. Né? Bem-aventurados os mansos pacíficos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados, que Jesus nos disse, porque herdarão a terra. Essa encruzilhada é o momento pelo qual o planeta está passando, deixando de ser um mundo de expiação para um mundo de regeneração. Então a gente tem que mudar esse nosso vetor, deixar os velhos hábitos de lado, seguir para o novo hábito, e aí tem uma escadinha paulatinamente. Não dá salto, tá? E que a gente possa colocar isso em nossas mentes, nossos corações, e toda vez que eu acordar, toda vez que eu já me preparando, pedindo para Deus para dar sabedoria e esclarecimento para que eu possa, neste dia, colocar um tijolo a mais de virtude. Mas os tijolos não bastam se eu não colocar o cimento com o outro. Tijolo solto não faz casa. Que nós então possamos pedir a Deus, Senhor, auxilia-nos com a tua sabedoria, para que possamos nós, ainda pequeninos, aprender a nos amar, aprender a amar o próximo. Todos esses tijolos já estão dentro de nós. Lembra, Pai? Assim que eu fui criado, colocou em mim tudo que eu precisava para construir a minha casa. E ainda mais, Pai,
mandou um dos teus filhos, nosso irmão maior Jesus, para nos dar a planta de construção da nossa vida. Resta-nos agora lançar mão das ferramentas que temos para edificar dia após dia a nossa casa e o caminho de retorno